Vamos gravando. Gravando. Natan, bom dia, Natan. Bom dia, professor. Falei. Diga aí, Natan. Não ouvi, não. Como é que tá? Bem. Bom dia. Quem foi que falou aí, bom dia? Foi minha irmã, ela tá ali do lado. Bom dia pra ela também. É, quem sabe o que é ter irmã é complicado, viu? E vocês, como foram nesse pequeno recesso? Foi ótimo. Foi bom, dá pra Descansei um descansar. pouquinho. Very good. Gustavo, bom dia, Gustavo. Né? Deu aquela descansadazinha, né? Podia ser um recesso de 3 anos, né? 3 anos de recesso. Não, pelo amor E de um Deus. ano de... Mais 3 anos para todo mundo viajar, tá? Sem dinheiro, como é que vai? Ah, não estou dizendo que era, assim, dava condições, né? É em outro tipo de sociedade, gente. Não é esse de sociedade assim, não. Senão ninguém tem dinheiro mesmo. É só trabalho no lombo da gente, né? A não ser que a gente vá pra Dubai e pedir esmola lá. Aí dá pra viajar pra algum lugar. Mas outra organização social seria possível. Não 3 anos, mas tempinho. O trabalho não ia ser um motivo de desefetivação de nossa humanidade, né? Mas sim de efetivação. Tem alguém de Guarabira aí? Não, né? Eu sou de Eu te vi Guarabira. aí. Felipe também é? Tava aí. Felipe e Gustavo. Foi. Tava aí. Quando foi? Eu fiquei até o dia... Acho que fiquei até o dia 8 da semana passada. Eu fui Já tomar veio vacina. procurar casa? Não Vai fui tomar morar? vacina. Ah, Foi minha triste. primeira dose. Vocês não botam a foto, vocês só botam só Carol, assim, Carol, Anderson. Quem mais que tem foto aqui? E mesmo assim, o senhor não visitou os consagrados. Nada. É lógico. A gente está em Ah, pandemia, rapaz, né? desfeita. Não é Passa isso, por né? longe assim, passa só pra dar Exato. tchau. Primeiro que a gente estava em pandemia, e segundo Só pra dar que tchau, professor. você não mora nem em Guarabira. Ah, mas é tudo numa linha só. Eu moro Vai pertinho, eu moro de reto. Eu moro Pirituba. pertinho também, velho. Você pegar uma estrada, 1 hora você chega aqui. Eu passei por ali, Anderson, Passou por aqui? mais de carro. Ah, tô ligado. Aqui é pequeno demais. É, então ele Eu não fui em passou por aqui, Bananeiras. não. Alguém é de Bananeiras? Não, A gente aqui mas tá essa cidade é ferrado, tá faltando maravilhosa. água. Eita. Tô carregando balde todo dia, professor. Oh, que vida, viu? Pegando ali no poço, faltou água. Os governadores não fizeram nada, o prefeito não fizeram nada da barragem. Porque é puxar água lá da margem da Araçagi pra cá. Que é baixar esse Guarabira. Sei. É o quê? Aí, José Vitor, que parece mais isso aqui. Eu já disse que eu não sou muito bom de fisionomia, né? Eu fiquei hospedado com o Luiz Mar. Na casa de Luiz Mar. Não, Um professor de sociologia e um de filosofia junto. Os papos devem ter sido bons. Eu fico imaginando as conversas, sabe? eu fui nesse condomínio. Quem foi que falou? Diga aí quem foi que falou, meu Deus. E ela, não foi? Eu fui lá. Comprei uma casa lá. Até, rapaz, que cada casa ali, viu? Rapaz. Não é ela. E ela conhece, né? Onde é, tem- professor? Aqui em Guarabira? Não, aqui em Guarabira não. Lá em Guarabira, que eu não tô nem em Guarabira. Em Bananeiras. Ah, Bananeiras é pau, eu fico lá. Tô falando aí, ó. Bananeira faz anos que tá passando por um processo de elitização. Os condomínios lá são gigantescos. 400 mil, mas 400 É uma mil cidade não é. dentro de outra cidade lá. É.
Olha, lá em Bananeiras, quem tem esse lugar lá é o pessoal de João Pessoa, de Recife e de Natal, que vem passar fim de semana e férias aí. Não, mas é 400 mil aquelas casas ali ou mais? Mais ou menos isso. Tem casona, tem Mais casona. ou menos É isso. o povo de classe alta, pô, de João Ah, Pessoa. não é esse. Eu pensei que era mais. Tô dizendo que seja barato, né? Nem tô dizendo que eu sou rico, É né? porque assim, ainda vai ter o Mas processo. aquele condomínio. Mas tem os terrenos, né, que vendem, né? Mas eu fui pro condomínio lá que era. Nossa, parecia que você estava na Europa. Mas aquele condomínio atrás do shopping de Guarabira é caro pra caramba. Aquele é caro. Aquele mano. 1 milhão e pouco. Ó, o professor já foi procurar saber. Tá querendo morar aqui, tá querendo certeza. Não, eu fui olhar quando eu fui aí a primeira vez. Aí me disseram, falaram, por que você não vai procurar no condomínio? Eu pensei, pô, eu vou ali, né? Quando eu fui ver, falei, 5 mil aí, aluguel por mês, 5 mil. não, porque ali só tem mansão, né? Mansão mesmo. Mas o clima de Bananeiras é legal, né? Mais ou menos. Friozinho de manhã. Eu já peguei bananeira, professor, com 10 graus, 12. Não, 20 graus eu tô morrendo. Bananeiras, Solânia. Solânia só vive passar. Mas e Ellen que é a burguesa E da Ellen é a sala, né? burguesa. Pode perguntar a ela que ela sabe de tudo. Ela sabe tudo. Não porque tem uns condomínios lá caríssimos, ninguém falou de condomínio nenhum. Quem primeiro falou foi ela, não foi ela. Aqueles condomínios caríssimos. Tem Aí uma ela casa sabe. lá, né? Aí, Ah, e ela tem uma casa lá? aí. Burguesa não, é molesta. Ah, Vocês, mas é fake news, viu? Nessas não. aulas. Você tem qual é o condomínio? Em ela. Mas a casa já é sua, né? É Os seus muito pais deram já, né? Ah, é para ela passar o final de semana. É igual eu disse, só indo lá só para trabalhar. Vocês estão Para passar o final de inventando semana. coisa. Eu tô procurando um quartinho lá. Tô sem dinheiro e ela tem uma casa lá em Banané para passar o fim de semana, né? Tá parecendo um filho de Michel Temer que com acho que tinha nem 10 anos, tinha 2 milhões de reais, né? Já, né? Nossa, aí o povo dizendo, não, ele é um empreendedor nato, não sei o que mais lá, acho que eu lembro disso. É, pô, mas aí acho que era mais esculhambação da galera, né? A galera falando da Não, eu não sei se era ele, mas tinha um menino de 10 meritocracia, né? anos, que ele era um menino bem novo, aí ele tinha um monte de dinheiro, aí ele investia, aí o povo, não, mas ele sabe o futuro dele, não sei o que mais lá, ele é um empreendedor. É Davi Braga? Tem um menino que ele fez até um livro, eu já li o livro dele, acho que é Davi Braga o nome desse menino. A meritocracia hereditária, né? O cara não tem nem cara, a cara nem arde, né? Ah, não, porque é meritocracia hereditária. Aí quando você manda se lascar, nego fala, porque você é mal educado. Pô, você vem com essas conversas fiadas, né? Mas vamos nessa, né, gente? Terminamos. Ah, eu queria falar só uma coisa, que eu esqueci de anotar. Na aula passada eu falei sobre a questão do Enem, né? Sobre fazer as atividades, né? Vocês lembram disso, não lembram? Sim. A gente ficou marcado de resolver as questões no núcleo, no horário oposto à aula, não foi? Ou Foi. na aula? Beleza. Mas eu gostaria que vocês falassem um dia. Bom, Qual é para o dia vocês. do núcleo que o senhor dá? Não, vocês têm que falar, né? Ah, não tem dia certo, não. O senhor não disse semestre passado que estava pensando em fazer um projeto sobre cinema, um negócio assim, eu lembro, viu? Acho que vou fazer, vou fazer. É ele e Luizmar. Luizmar também tá com essa ideia. Eu tô de olho. E aquela história lá do negócio de redação, o Luiz falou com o senhor. Ah, sim, o negócio de redação, né?
Tá marcado. Já marcaram? A redação vai ser show. Não, tá viu? marcado, velho. Aí tem que ajeitar com vocês. Oxe, Acho que eu fala vou aí. colocar meu Fala aí que gente a gente marca o dia agora. Quiser fazer daqui a meia hora, nós tá aqui também. Ou na hora. É importante, é Então importante. veja isso, veja o dia. Vocês me digam aí. Semana que vem, quinta-feira, dá certo, não? A gente já vai direto. Aham, eu tô com ela aí. Ó, quinta é um dia bom. Pra mim tá bom aí. Sexta-feira Quinta dá. perfeito. Quinta. De 4 horas, o que que 4 horas isso, velho? 4 não, às 3, Eladio. Melhor às 3. É, Ah, Depois do horas, duas. né? almoço de 2 Eu horas, pensei 4 que horas. era- É, 2 horas é academia. legal. Hoje é 1h04, que eu acho que Duas, 3 horas eu não vou 4 chegar. horas de... Ele quer me matar. Pode, professor, só 4 horas, tipo, mas é 4 horas. De 1 às 5, né? Aí, O quê? aí eu vou... De 1 Não, às se 5. tivesse eu Não, ia, viu? tipo, Eu ia. de 4 horas da tarde que começa, professor, pelo amor de Deus. É por isso que eu falei 4 horas. Eu falei, pô, de aumento para Paulo Guedes. Quinta-feira, né? É, se vocês estiverem pronto, quinta a gente já vai. Qualquer dia aí, se quiser ir antes, até a gente tá bem animado aí com isso. Vocês estão mais animados para a redação do que para Não, mas o outro né? também é importante, professor. A gente marca. O do cinema também. também é importante. Eu iria. Não, e a questão Mas que do ele Enem, quer. professor, O professor só quer fala, resolver do algumas questões de sociologia, né? Ah, isso aí também. É. Eu tô animado Muito pra importante, tudo. Bora, é. bora. Hype Eu pra não sei se eu estudar vou depois fazer das de férias, né? cinema ou de literatura. Como é a questão de cinema que eu não tô sabendo? Eu pensando em fazer um projeto de pesquisa sobre cinema. Ou literatura tradicional Aí agora. a gente vai dar uma passadinha, né, no cinema de GBA. É um projeto de pesquisa, né? Entendi. Por isso que era. Ou a questão de arte, né? Mais ampla, né? Ou Entendi. fazer de cinema, literatura. Se o senhor quiser, eu arrumo gente na hora pra isso aí. Eu chamo a galera, pode ir aí, eu tô animado. Natan, Professor, mas esse projeto ia ficar no lugar do que o senhor ia fazer um exercício do Enem? Não, Isso é outra coisa. Não, outra coisa. Não. É tipo o projeto que você tem lá com o Luiz Mar. Ah, tá. É porque Natan falou isso, que eu comentei isso no semestre passado. Natan é um bom aluno, lembra as coisas, né? Excelente aluno. Não é igual a aluna que fica esperando aula de Meu Deus. Luiz Mar. A mágoa vai ficar aqui guardada, ó. Eu tava Guardada até encontrar. Que isso? Quem bate, quem Na apanha não Paraíba. esquece, não, professor. Hã? Quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. Né? Aí eu passei lá, fiquei lá muito bem recebido por Luiz Mar. Pensando o que ele tem que eu não Muito tenho. bem. Muito bem. Gente boa ali. A esposa dele também. Vocês conhecem o filhão dele? Sim, Já vi, a cara já vi. dele. Figuraça ali, viu? Heitor, não, dele? É, então, figuraça. Engraçadíssimo aí. E bem sociável, né? Muito engraçado ele. Mas é isso, gente. Vamos falar um pouquinho de sociologia agora, né? A gente vai discutir uma coisa básica, né? Mas eu não sei se cai muito, mas eu já vi alguma coisa caindo, né? Sobre sociologia, desse ponto da sociologia. E quando a gente, eu não sei se vocês no primeiro, no segundo ano, né? Eu peguei vocês já no terceiro, né? Não sei se vocês anteriormente, ou no primeiro ou no segundo, provavelmente já foi falado com vocês, mas talvez sirva como rememoração, né? Quando a gente discute sociologia, às vezes a gente discute, por exemplo, o Durkheim faz isso, não sei se vocês já pegaram para ver. Como é o livro dele, gente? As regras do método sociológico, ele faz toda uma discussão anteriormente, e só depois ele adentra a discutir a especificidade do método sociológico, né? Weber também tem, né? Weber tem uns escritos sobre metodologia e epistemologia que ele fala de Hegel, né? Kant, Nietzsche, etc., sobre a relação sujeito-objeto, tal, né? Marx, obviamente,
também, né, Marx mais espaçado em algumas obras, né? Porque ele estava pegando já a dialética hegeliana, ele falava muita coisa que, vou fazer um livro, um texto, tá, sobre o meu entendimento de dialética, fazer uma crítica sobre dialética. Ele nunca fez, infelizmente, ele nunca fez esse livro, né? Então, suas discussões sobre dialética, sobre relação sujeito-objeto, sobre etc., estão esparsas em seus livros, né? E ele sempre remonta a Hegel, né? Que Hegel que fez isso, na fenomenologia do espírito, ciência da lógica, etc. Que é o quê? A gente está falando assim, a definição do que é filosofia, do que é ciência, separação com outras formas de conhecimento. Há outras formas de conhecimento, não é, pessoal, que não é o conhecimento científico, né? Não é verdade? Vocês estão aí na cara de vocês ligaram o computador, vocês exatamente, aí ó, Gustavo lembra, então é uma discussão que vocês já tiveram. Vocês ligaram o computador, ligaram o celular, vocês não precisaram do conhecimento científico, né? Como é que se produz, vocês podem ter até conhecimento da área de informática, até falando de informática, né? Vai ser sobre a relação de ciência, senso comum e processo de socialização. Viu, Alan? A gente teve uma aula dessa antes de ontem mesmo, com metodologia científica, até bom. Massa. Metodologia científica, né? Que é uma discussão que é ligada à metodologia, mas dentro de uma perspectiva não é discussão puramente metodológica, né? Não sei, é Thaísa, né? Que é a professora de vocês de metodologia, que ensina metodologia. Clarissa. Que é um próprio desenvolvimento da ciência no século XX, século XXI, né? Que centra muita discussão no processo de metodologia, de epistemologia, enquanto processo de validação científica, né? Mas tem outras discussões, mas que não vem ao caso agora. Né? Mas é uma discussão que a metodologia científica também adentra, viu, Natan? Mas tem a discussão, por exemplo, porque eu pego muito desse cidadão, estão vendo? Paleontologia do ser social. Paleontologia do ser social. Né? Ele faz justamente uma crítica a essa centralidade da metodologia e do... É grande, sim. E da epistemologia enquanto separação entre o que é científico e do que não é científico. Né? Aí ele fala que tem que voltar à discussão da ontologia, da teoria do ser, né? O que é o ser, né? Da pergunta sobre o que é o ser, etc. Ou seja, de uma ontologia materialista. Né? Então, a ciência é isso, discussão sobre ciência e senso comum. Né? Voltando àquela questão, vocês, porque são de informática, aí vocês têm um conhecimento, mas eu não tenho esse conhecimento, né? E nem preciso ter esse conhecimento mais aprofundado, científico, né, do processo de construção do computador, dos programas de computador, etc., para chegar aqui, ligar o computador, né, estando com a bateria do computador, entrei. Não preciso de nenhum tipo de conhecimento mais científico, mais aprofundado, né? Vocês, quando saem, vocês abrem a porta de casa, saem, andam, etc., atravessa a rua, olha para um lado, olha para o outro, vai no mercado, compra, dá o dinheiro, pega o troco. Você não precisa de nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado sobre física, sobre química, etc. Né? Você, quando vai tomar banho, idem. Você, quando vai acender o interruptor da lâmpada, idem. Né? A gente não precisa de um conhecimento científico aprofundado para fazer coisas triviais do nosso cotidiano, da nossa vida cotidiana. Não é verdade? Isso é um senso comum, né? Isso é o pensamento do seu comportamento, o pensamento do senso comum. Né? Que o senso comum, ele tem alguns entendimentos sobre o senso comum, etc.,
tem até no livro didático, né, que tem aqui, mas é uma definição que eu acho um pouco problemática, que vincula o pensamento do senso comum necessariamente ao erro, o pensamento da ciência necessariamente ao acerto. Então, estou relativizando, né, mas que é uma discussão mais complexa do que isso, né? Não é um que é necessariamente o erro e outro que não é necessariamente o acerto. Senso comum é um tipo de pensamento, de comportamento, que ele não é sistematizado, como a ciência é. Ele não passa pelo crivo da, vamos dizer assim, da empiria, né? Você não tem que fazer nenhum experimento empírico para saber que você está atravessando a rua. É de bom tom para todos nós. Você está atravessando a rua, tem um movimento intenso de carro, de ônibus, de caminhão, etc. É de bom tom, né? Para a preservação da saúde física nossa, de como se eu quiser passar do lado direito para o lado esquerdo, eu olhe se está vindo algum carro, algum caminhão, algum ônibus. Não é verdade? É bom para a gente, né? Estar atravessando e dar uma olhada, né? A gente não vai atravessar sem olhar, porque se estiver passando o caminhão, já era, né? Então, ele não é sistematizado, ele não tem essa clivagem, a gente não precisa de um experimento científico, né? A gente tem esse conhecimento, vamos dizer assim, quase que natural, né? Você vai atravessar a rua, você olha, né? Você não precisa dizer assim, para chegar para a pessoa. Aí, vamos, por exemplo, a Eloádia tem... Alguém tem filho aqui? Acho que não. Acho que não, né? Eloádia, Ana Carolina, Felipe. Tiveram um filhozinho, né? Eloádia tem um filho. Cresceu um pouquinho, tem 3, 4 anos, 5, sei lá, 6, não sei nem qual a idade, né? Aí você fala, ela tem 7 anos, vai ali na padaria comprar. Mas antes, obviamente, você vai com ele, vai ensinando. Olha, filhozinho. Quando você estiver atravessando a rua, você olha, se estiver vindo desses carros e tal, aí você não atravessa. Você só pode atravessar quando não estiver vindo o carro, quando a distância for muito grande, der para você atravessar. Você não vai pegar, olha, meu filho, segundo a lei da física, pererê, parará, parará, porque o carro tem a massa X, etc., né? Porque a velocidade dele, com sua velocidade, isso, do ponto de vista médicos, vai acontecer isso, vai ter trauma. Você não precisa fazer nada disso, né? Quando vocês também, como vocês não, como nós vamos fazer, quando nós olhamos para o lado, determinada maneira, ou determinada distância que você está vendo o carro e a distância que você tem do outro lado que você quer ir, você não precisa fazer uma conta física, matemática exata. Olha, a velocidade do carro é essa, a distância é essa, se tiver uma velocidade X, vai ser daí esse tipo de velocidade, vai dar tempo de eu até partir do ponto A para o ponto B sem eu ser atropelado. Você não precisa disso. Parece que você faz quase como algo já automático, né? Então, não é sistematizado, você não... Eu costumo dizer, quando eu faço essas contas de cabeça, que é tipo, eu só senti que é isso. É tipo uma atividade. Aí tem uma série de discussão que eu queria colocar, mas a gente não vai entrar agora nisso, não. Não é sistematizado, ele não necessariamente você tem que fazer um teste sempre empírico, né, sobre a validação empírica daquele tipo de comportamento, porque às vezes o senso comum trabalha muito também com a crença, né, não com essa possibilidade de verificar ou não se determinado processo é falso ou verdadeiro. Mas a crença pode ser crença religiosa, pode ser alguma coisa da tradição, né, faz com que você aceite aquilo como verdadeiro, né? E senso comum também está muito ligado ao processo que a sociologia estuda muito, de processo de naturalização. É o comportamento que ele mesmo torna-se naturalizado, e por isso torna-se naturalizado, ele torna-se como se fosse vamos dizer assim, uma segunda pele nossa, né? Uma segunda... Eles tornam-se, vamos dizer assim, como se tivesse a mesma lógica das determinações biológicas. Qual é o exemplo disso? Se você perguntar para um religioso
que tem algum grau de religiosidade, de crença em alguma entidade não humana, você vai perguntar alguma coisa sobre ele, sobre a vida, ou a vida particular dele, ou a vida em sociedade, ou o mundo de uma forma mais ampla, e ele vai dizer que aquelas verdades são verdades inquestionáveis. Que são verdades que não estão a provas. Ou, saindo do exemplo religioso, entrando na questão da tradição, se você pegar, sei lá, hoje em dia mais não, né, que o desenvolvimento da discussão sobre gênero, os movimentos das mulheres por emancipação das mulheres, etc., fizeram com que ocorressem substantivas mudanças nisso. Mas se você pegar alguém ou mais velho, ou, vamos dizer assim, mais tradicional, né, ele vai dizer que o comportamento da mulher tem que ser o comportamento dessa maneira, né? Que a mulher não se comporta dessa maneira, que o homem não se comporta dessa maneira. Aí, por quê? Porque sempre foi assim, sempre será assim, né? Ela foi educada assim, a mãe dela foi educada assim, a avó dela assim, e vai educar a sua filha, etc, etc, assim. Esse é o senso comum. O senso comum, que é um conhecimento oriundo das tradições, um conhecimento que é não sistematizado, o conhecimento que ele é, vamos dizer assim, ele não precisa ser posto à prova para que as pessoas aceitem ele como verdadeiro, como mais ou menos como se dá no pensamento científico. O pensamento científico seria aquele sistematizado, né, que tem um método definido, que tem que ser posto à prova, etc. Lógico, com uma definição de ciência mais, vamos dizer assim, mais sintética, né? Grosso modo, que tem vários entendimentos sobre o que é ciência. E aberto a questionamentos, né? A ciência é sempre aberta ao questionamento e tal, né? E que o senso comum é mais, torna-se às vezes mais dificultoso, né? Você questionar algumas verdades do senso comum. Ciência não é uma ciência, né? Ciência, ele tem algumas interpretações sobre o que é ciência, né? Ah, Natan, vai lá, meu velho. Boa vacina aí, viu? Mas vai ficar gravada. Vai lá. E a ciência é diferente, né? Sobre isso. Então, eu estou falando isso para ficar mais claro para vocês, que a ciência tem sistematização, né? Você tem uma teoria, né? Você tem explicando os conceitos, tal. Aí você tem um método, você tem as formas, né? Sei lá, mediação da estatística, de um método qualitativo, de uma metodologia qualitativa, para chegar à conclusão, etc. Então, você tem uma sistematização. Vocês têm que, vamos dizer assim, sentar a bunda na cadeira para estudar. Você tem que sentar lá, abrir o livro, fazer tal, anotar, ou fazer a pesquisa de campo, você tem que fazer isso. O senso comum não tem essa preocupação. Dessa forma, um dos pontos centrais do processo de constituição do pensamento científico em sociologia é justamente apontar para um processo de questionamento dessas verdades universais, atemporais, etc., não sistematizadas, do senso comum. Por isso que um dos conceitos centrais de sociologia é o que Weber, desculpe, não. Durkheim está falando lá nesse processo, quando ele está falando dos caminhos metodológicos, quer tratar os fatos sociais enquanto coisas. O que é tratar os fatos sociais enquanto coisas, gente? É você, por exemplo, tentar entender a lógica do casamento em nossa sociedade cristã, ou a lógica do casamento para uma determinada instituição religiosa de natureza neopentecostal, de uma forma que não exista por parte do pesquisador
nenhuma preconceito sobre aquilo. Ele vai lá de forma a encarar aquele objeto como se ele estivesse indo ao desconhecido. Está falando assim, olha, eu não conheço nada sobre isso. Eu não tenho noção, eu não sei nem o que é casamento. De forma exagerada, vamos dizer. O que é o casamento? Né? Aí ele pode perguntar aqui, assim, qual é o seu entendimento de casamento? O que é o casamento? Né? O que é a traição, etc. Fazer vários tipos de questionamento para que ele chegue à verdade, à própria verdade do objeto. Né? Aí pega, por exemplo, aí supondo, ele vai lá, faz entrevista com homens, mulheres, com casais, etc. Constrói algumas perguntas, faz, analisa estatisticamente aquelas perguntas, etc. Chega à conclusão, não, o entendimento de casamento é isso, tal. O casamento, mas na prática ocorre isso, ocorre traições, etc. Tal. N coisas que ele vai ter acesso que ele não sabia anteriormente. Né? Então, a ciência caminha nesse sentido, basicamente, né? De forma sintética. A ciência caminha nesse sentido, para que o conhecimento ali produzido na ciência tenha aquilo que se chama de verdade. Que aquilo que se produza na ciência como um resultado, ela não seja uma opinião sobre determinado fenômeno social, biológico, químico, físico, astronômico, etc, etc. Que ela esteja no campo de uma verdade, né? Não de uma opinião. E que o pensamento do senso comum não necessariamente é sempre falso, mas que o pensamento do senso comum, ele não tem essa necessidade de ser posto à prova para que as pessoas façam ou não, ajam ou não daquela forma. Isso quer dizer que a ciência sempre está certa, o senso comum sempre está errado? Isso é um entendimento de a ciência positivista, etc., que é errado também. O senso comum, às vezes, é certo. Né? Por exemplo, alguns tipos de chás, alguns tipos de plantas, alguns tipos de alimentação, alguns tipos de N coisas que, por exemplo, a ciência posteriormente fala que aquele conhecimento realmente tem um grau de verdade. Sei lá, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, um chá disso, daquilo, né? Que tem a possibilidade que acalma, pode servir como, sei lá, ajudar no processo de tratamento de insônia, não sei, sei lá, que ajuda no processo para dormir, etc, etc. Então, é algo que é oriundo do senso comum que se prova verdadeiro. Então, o senso comum não é o lugar do erro, etc, etc. Ele não é sistematizado, mas aquele conhecimento ali, oriundo do você fazer o chá, tomar o chá, fazer o chá, tomar o chá, etc, etc. Sim, essa sistematização se provou verdadeira, como tem outros elementos que se provam falsos. Né? De cabeça, assim, eu não vou saber dar alguns exemplos, mas tem outros que são apenas superstições, ou que se provaram falsos, etc, tal. Mas a ciência, por outro lado, ela também trabalha num processo em que não, o senso comum nós vivemos no senso comum, né? Nós vivemos, não tem como a gente fazer, não tem como a gente ter um comportamento científico na nossa vida cotidiana. Senão a gente só vai fazer uma coisa, né? Para você dar o exemplo de atravessar a rua. Já pensou se você tivéssemos a necessidade de um conhecimento científico mais ou menos completo do processo, do ato de atravessar a rua, a gente ia ficar, no mínimo, 1 a 2 horas só fazendo a conta física. Então, o senso comum existe, né?
Nós vivemos esse comportamento, esse pensamento do senso comum. Só que esse processo, quando você tem determinado conhecimento científico, você passa a questionar o pensamento do senso comum. Né? Mas eu digo, tem alguns autores, etc., que fazem essa distinção bem rígida, né? O senso comum é o tipo de conhecimento sempre do erro, a ciência sempre do acerto. Não, porque a ciência não é como diz Marx, né? A história da humanidade, e marxismo, a história da luta de classe, etc. A ciência, ela está dentro dessa lógica de luta de classe, de relações de poder, e etc. Então, não há esse conceito de ciência no abstrato, né? A ciência ela se desenvolve na materialidade das relações sociais. Não sei se vocês estão entendendo, mas a ciência ocorre dentro de lutas sociais. Aí você vai entender, por exemplo, a ciência ocorre dentro de relações sociais. Por isso que, por exemplo, há poucas mulheres fazendo ciência, ou se fazem ciência, elas têm, vamos dizer assim, um papel secundário em relação aos homens. No país, como o Brasil, com racismo estrutural muito forte, você vai ver que os negros e as negras elas têm dificuldade em fazer um curso superior, né? Terminar o curso superior, ou se dedicar à pesquisa, ou ao magistério, etc. Você vai ter, em maior ou menor grau, a influência do poder econômico sobre o fazer científico. Se vocês forem nos cursos de economia e de administração, você vai ter uma influência enorme do mercado financeiro sobre aqueles profissionais, principalmente em economia. E aí esse processo deturpa toda a construção econômica. Por isso que você tem inúmeras discussões hoje em dia. No Brasil é sempre retardatária, mas ao longo do mundo, sobre o processo de influência da visão de mundo, ou como o marxismo chama, a influência ideológica sobre a produção da ciência econômica. Eles diziam lá, a gente não está fazendo ideologia não, a gente está fazendo ciência, é pura matemática, é isso, aquilo, aquilo outro. Aí, não é ciência, se chama até ciência econômica, é o nome, né? Diga, Gustavo. Não, foi sem querer que eu levantei a mão. Não sei se vocês conhecem, se vocês têm aula de economia, mas hoje se fala em ciência econômica, positivismo, etc., a ortodoxia da economia, etc. Mas não era ciência econômica que se chamava economia política. Davi Ricardo, Adam Smith, né? Marx não fez isso, mas Marx fez uma crítica da economia política. Era economia política, porque apontava essa inseparabilidade entre economia e política, entre as leis econômicas e as leis extra-econômicas, né? Lógico que é isso. E também centralizavam sua discussão ou apontavam a importância das próprias classes sociais, né, como agentes de transformação social. Né? Ou seja, classe social significa um grupamento de pessoas. Né? Só que nesse próprio desenvolvimento do capitalismo, muda isso, né? Já lá no final, acho que no final do século XIX para início do século XX, ocorre lá na Europa o que se chama de Revolução Marginalista. Né? Alguns autores, Varas, e dentre outros autores, Marshall, etc., fazem uma revolução na economia, etc., e muda seu nome, não é mais economia política, torna-se ciência econômica. E esse nome ciência econômica é carregado de significado. Porque ciência econômica, olhe a relação entre ciência e senso comum, para o entendimento do senso comum, a ciência é um fazer humano, uma atividade humana que ela é marcada pela neutralidade.
uma outra característica da ciência, né? De um tipo de ciência. Marcado pela neutralidade. O que significa neutralidade? Produz um tipo de conhecimento que ele está acima dos interesses particulares. Olha que maravilha. Aí o cara bota lá ciência econômica. Aí, a partir daquele período, para cá, que se passou a tratar cientificamente os problemas da economia, e não relacionado a nenhum interesse a grupo particular específico. Nós estamos falando. Aí você tem o desenvolvimento da matemática, da econometria, essa separação da política, né? Retira-se a política da discussão econômica, e principalmente, quando a economia política falava em classe social, olha que interessante, a ciência econômica vai falar sobre agente econômico. Isso significa o quê? Que os economistas políticos apontavam que o ator social primordial das atividades econômicas eram as classes sociais, proprietário, não proprietário, burguesia, proletariado. Na ciência econômica, as classes sociais desaparecem e a centralidade vai estar sobre os indivíduos. Não existe mais classe, existe somente pessoas. Isso tem reverberações profundas no nosso cotidiano, quando a gente discutiu sobre a relação entre indivíduo e sociedade, lá atrás. Então, a ciência, ela não é o lugar da verdade. Não estou dizendo que não seja, etc. Estou falando que a ciência também é influenciada por elementos de fora da ciência, que faz com que ela caminhe por direções tortuosas. Mas, grosso modo, se você fosse me falar essa distinção, a ciência tem essa característica da sistematização, de um método chamado método científico, né? Da questão de trabalhar com conceitos, né? Bem definidos, né? Por exemplo, quando você fala fato social, para Durkheim, é exterior coercitivo geral. É isso. Não tem outro entendimento de fato social. Não tem outro entendimento de fato social. A linguagem cotidiana do senso comum, você vai ter outros entendimentos para uma mesma palavra. Você vai ter, vamos dizer, uma polissemia. Os conceitos científicos não estão bem definidos assim, para quando vocês escreverem o TCC de vocês, você vai falar, isso significa isso, 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 isso e isso. Não tem outro significado. Aí, na discussão de ciência comum, a palavra de ciência comum, casamento pode ter um significado, ou, sei lá, coerção, vida, morte, dinheiro, falta de dinheiro, riqueza, pobreza, etc. Podem ter outros entendimentos, outros significados, mas para a ciência não. A ciência tem que trabalhar com conceitos científicos, e esses conceitos científicos são bem determinados, têm um significado bem preciso. A linguagem científica tem que ter um significado bem preciso. Né? Já pensou você, em ciências humanas, em sociologia, é um pouco menos, mas já pensou você lá, vamos supor, lá em química, em física, em medicina, etc., você lá está fazendo um artigo científico de um determinado remédio, medicina, um artigo científico de determinado remédio, aí você usa uma palavra lá e você dá um significado exclusivamente seu. Aí uma outra pessoa, só que tem outro significado, né? Outros significados, vai ter outra pessoa que vai ter dificuldade de entender o que você está falando. Ou, no pior dos casos, né? Ele vai entender errado, vai entender a dosagem errada, vai entender alguma coisa errada, pode matar o paciente. Então, você tem que explicar lá no artigo científico da Nature, vai lá, olha, esse conceito significa isso, 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 esse remédio é isso, isso, para não ter dúvidas sobre o que o cientista está falando. Uma precisão conceitual, uma precisão linguística, uma sistematização, uma teorização sobre o objeto, etc, etc. Então, esse é basicamente o pensamento científico, né?
Então, quando o engenheiro está lá fazendo, tem que estar lá os cálculos todos direitos, tudo que ele quer falar direito, para as pessoas que forem, por exemplo, construir uma determinada ponte, não construam errado, a ponte caia. Em última instância, é isso, né? Determinado grau de verdade. Aí você vai dizer para a pessoa, então, o senso comum pode estar certo, mas pode estar errado, mas não tem essa sistematização, não trabalha com conceitos precisos, não tem um método bem definido, etc. Basicamente isso, o senso comum. E a ciência tem uma sistematização, conceitos precisos, significado da palavra precisa, etc. Basicamente isso. Aí, mas surge, olha como são as coisas, sociologia são todas meio complicadas. Surge lá na década de 60, 70, uma determinada onda, uma determinada escola na filosofia, sempre nessas áreas, na filosofia, na sociologia, na história, etc., chamada de pós-modernismo. Né? O que é que o pós-modernismo vai falar? O pós-modernismo vai mudar tudo isso, vai dizer que não existe essa separação, que essa separação de conhecimento superior, conhecimento inferior, de uma ciência coletiva, que se mostrou errada, né? Que há várias formas de conhecimento do senso comum, outros tipos de conhecimento, etc., que eles são tão importantes quanto o conhecimento científico. O conhecimento científico, entendido dessa forma, é uma relação de poder, né? Que gera que a ciência vai surgir justamente na Europa, etc., conhecimento, vamos dizer assim, intrinsecamente racista, intrinsecamente permeado por uma lógica em que não aceita outros saberes, né, etc, etc. Mas isso, acho que não... Vamos ver se cai alguma coisa a mais sobre o pós-modernismo, mas se for recorrente, a cobrança dele não é nem a gente fala, mas causou vários burburinhos, viu, gente? Em determinado momento causou vários burburinhos, né? Uma influência muito grande na sociologia e tal, né? Eles falam, não, porque a ciência também não é infalível e tal, né? Aí questiona, por exemplo, a pós-modernidade, o pensamento pós-moderno questiona justamente a questão da verdade. Diz que não há verdade, que há múltiplas verdades, né? Que a ciência não é o único tipo de conhecimento que produz uma verdade, que há outras verdades, que a verdade depende do ponto de vista da pessoa e não mais do objeto, que a ciência é uma violência, etc. Então, enfim, é uma discussão. Quando a gente fala de ciência, de filosofia, de sociologia, a gente procura falar com vocês mais ou menos um entendimento mais aceito de um determinado momento, do Enem, etc, etc. Mas a discussão sobre o que é ciência, sobre o que é pensamento científico, sobre o que é verdade, sobre o que não é verdade, sobre se é possível chegar à verdade, sobre se não é possível chegar à verdade, não acabou, gente. Não acabou. Não há consciência nem do que é ciência. Falando sério mesmo. Tem várias interpretações sobre o que é ciência, então não há consciência sobre isso. A gente procura falar aquilo que é mais aceito de um determinado momento, determinado momento de desenvolvimento da ciência, etc. Mas falar a vocês que já foi batido o martelo para falar que o critério de um determinado pensamento para ser considerado científico é esse, de uma vez por todas, não existe. Eu tenho, por exemplo, sou um dialético, acredito que na existência de uma verdade, etc., através da dialética, do pensamento dialético, da lógica dialética, dos objetos, etc., mas tem gente que acha que a dialética é metafísica. Pura metafísica. Pura especulação metafísica. Aí você vai Karl Popper lá na década na primeira metade, na segunda metade, vai questionar o marxismo, a dialética, tal. Aí vai falar lá
o critério dele sobre o que é ciência, aí tem outros autores, esqueci o nome do outro autor, que vai falar sobre a anarquia do método científico, aí o Lukács vai falar uma coisa, então, não há consenso nisso, não há consenso dessa relação de senso comum e ciência, tal. O que a gente pode falar é que há várias interpretações, né? Então, essa questão do, talvez, por exemplo, se for cobrado no Enem, cobrar alguma coisa, vai falar que o senso comum é esse tipo de pensamento, vamos dizer assim, ligado ao erro, ao que não é sistematizado, ao que não pode ser verificado, né? A que não tem um método claro, um método científico, a que não trabalha com conceitos, né? E a ciência vai estar vinculada à questão da verdade, à questão do método científico, enquanto determinados procedimentos que o cientista, o pesquisador tem que sempre seguir para que o conhecimento que ele produza tenha algum grau de verdade. No popular, vamos dizer que o senso comum é algo aleatório, louco, maluco, né, que não tem muita lógica, e o pensamento científico deveria ser disciplinado, metódico, com a linguagem mais clara, mais precisa, etc. Então, vamos dizer assim, o senso comum seria o lugar do erro e a ciência é o lugar da verdade. Basicamente isso. Se tivesse, geralmente vai cobrar, né? Eu acho que não cobraria algo mais específico, dizendo, qual a ciência para Karl Popper, qual o significado da ciência para não sei quem, pensamento pós-moderno, etc. Se eu achar alguma questão, eu falo com vocês. Mas acho que não adentraria muito, de forma muito profunda nessa discussão, não. Não, questão mais específica sobre a história da ciência, né? Uma questão mais profunda sobre a própria metodologia, a epistemologia, né? Ontologia, uma discussão mais específica sobre o que é ciência. Aí tudo aquilo que eu falei, o pós-modernismo vai... Quando o pós-modernismo surge, dá aquela crise, né? Meu Deus do céu, na verdade, etc. Aí, hoje em dia, já perdeu um pouco de sua influência na discussão. Mas foi bem questionada essa divisão entre senso comum e ciência, né? Como se senso comum tivesse no Polo Sul e a ciência tivesse no Polo Norte. Aí eles procuraram aproximar. Tá certo, gente? A gente ficou faltando discutir um pouco sobre o processo de socialização, que acho que cai um pouco. Socialização primária e secundária, mas a gente fica para a nossa próxima aula da quarta-feira que vem. Quinta-feira é o melhor dia para vocês, né? Tanto para a redação quanto para a resolução, né? Vocês confirmam quinta-feira, né? Mais Sim, que horas? 14, 15 ou 16? 2. De 2 até as 20 horas, né? A gente vai, ó. Vai ser umas 6 horas de aula à tarde. Não é isso, Carol? Carol gosta de aula. É Elô que disse, né, Elô? Só 6 horas? O Gustavo já está em só 6 horas, né? Só? Sim, Eloá já está falando de 16. Não. Mas vai ser 16 ou 14? Eu prefiro de 2 horas da tarde, né? 14 horas. Não sei o pessoal aí. 2, professor, tá de boa. Então, Eloádia, você foi voto vencido, infelizmente. Viu? Foi voto vencido. Mas a gente vê isso. Mas qualquer coisa fica gravada, viu, Eloádia? Se você não puder participar, vai estar sempre gravada e aí você pode assistir depois. Tá ok? Mas se você tiver alguma dificuldade, não puder participar da questão da redação, etc., aí se a gente vê se pode fazer outro horário. Viu, gente? Valeu. Essa discussão foi uma discussão que eu acho que merecia uma análise melhor, né, sobre isso.
E ainda bem que vocês tiveram aula sobre metodologia científica, né? Aí ficou mais claro, né? Não sei o que a professora falou de vocês, mas basicamente é isso, né? A metodologia científica enquanto caminho para a verdade. Né? A metodologia científica é o caminho para a verdade. Estou dizendo o que é que eu digo a vocês. Para fins de Enem, etc., talvez isso que eu falei, isso que a professora de metodologia falou, seja o suficiente. Seja o suficiente, que dê para você resolver as questões, etc. Mas, quem quiser aprofundar, tiver mais curiosidade de aprofundar, essa discussão é uma discussão muito mais ampla. Não há discussão que já se fechou. Ninguém tem um consenso sobre o que é ciência, do que não é ciência. Então, está aberta ainda. Tá certo? Para você não sair daqui, a professora falou que ciência é isso. Que ciência como... Não. É uma discussão, talvez que seja o suficiente para vocês. Mas que é uma discussão bem mais complexa. Viu, gente? Até a próxima... A quinta é amanhã, mas eu acho que... Eu vou entrar em contato com vocês se a gente começa amanhã ou na próxima quinta. Viu? Valeu, gente. Beijão. Valeu, bom tchau. Almoço. Até a próxima Igualmente. quarta. Valeu, Jorge.